ministrar em nossos corações, mudar, Senhor, a vida dos irmãos aqui, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, assim nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Graças e paz a todos também. Amém. Glórias a Deus. Abre suas Bíblias aí. O Evangelho do Senhor após escrever Marcos. Capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Versículo 42 em diante. Glórias a Deus. Glórias ao nome santo do Senhor. Marcos capítulo 9, versículo 42 em diante. Diz assim a palavra. Versículo 42. E qualquer que escandalizar-se um desses pequenos que crê em mim, melhor que fosse amarrado uma pedra no pescoço e lançado ao mar. Versículo 43. E se a tua mão te escandalizar, corta, porque melhor para ti entrares na vida eterna mutilado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que não se apaga. Aleluia. Onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Versículo 45. E se o teu pé te escandalizar, corta, porque melhor é para ti entrares coxo na vida eterna do que ter os dois pés e seres lançado no inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Versículo 47. E se o teu olho te escandalizar, corta fora, porque é melhor para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos e ser lançado no inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Nós estamos caminhando com o Senhor, e o caminho do Senhor ele requer direção, ele requer disciplina. Jesus estava falando para os seus discípulos, porque os discípulos, no contexto, eles chegam diante de Jesus e dizem: olha, tem pessoas aí pregando em teu nome, mas não faz parte do nosso grupo, nós tentamos parar eles. E Jesus diz: não é para parar aqueles que estão falando bem meu nome, porque aqueles que são por nós não serão contra nós. Ninguém pode falar no meu nome e depois falar mal mais adiante. E aí Jesus traz esta palavra para os seus discípulos, dizendo que ninguém pode fazer tropeçar aqueles que creem em Jesus. E se alguém escandalizar, trazer escândalo, trazer pecado diante daqueles que estão servindo ao Senhor, Jesus diz: melhor que for lançado no mar com uma pedra amarrada no pescoço. Ou seja, Jesus está dizendo: há uma condenação de morte para aqueles que decidem tropeçar e fazer os outros tropeçarem, decidem ter uma vida contínua de erro e fazer os outros também ser levados ao erro. E aí Jesus vai usar a simbologia, a figura do corpo, para mostrar caminhos e direção de como se devemos caminhar com ele. E aí Jesus vai usar partes do corpo para nos falar de um caminhar excelente ou de um caminhar torpe, errado. E ele vai falar sobre as mãos,
Mãos fala de obras, obras que temos que viver e exercer diante do Senhor, e obras que temos que largar também diante do Senhor, porque Tiago vai dizer, no capítulo 2 de Tiago, versículo 17, diz que a fé sem obras, ela é vã, ela é morta. Somos salvos pela fé, mas esta fé, ela produz novas obras. Mostra a sua fé e mostra as suas obras, diz Tiago. Porque se você hoje vive um caminho de fé, uma vida de fé em Cristo, as suas obras são diferenciadas. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, se suas mãos te faz escandalizar, te faz pecar, corta uma mão. O que Jesus está dizendo? Nesse texto, Jesus não está pregando que a igreja seja mutilada, não é isso. Mas Jesus está trazendo uma figura de que as nossas mãos que obravam coisas erradas, coisas que não glorificavam a Deus, essas mãos precisam ser cortadas, ou seja, precisam ser arrancadas de nós, obras que não glorificam a Deus. Aleluia. Jesus não está ensinando para você cortar o seu braço, cortar a sua mão, mas Ele está trazendo uma figura dizendo assim, ei, se as suas mãos eram obras, são obras de escândalo, de pecado, que faz os outros também tropeçar, então arranca essas obras. Essas obras velhas precisam ser arrancadas da nossa vida. Ou seja, aquilo que eu tinha como que costume fazer, realizar, mas não glorificava a Deus, então eu preciso arrancar. E é como que se a gente se sentisse mutilado, porque a gente tem uma vida inteira de costumes, de fazer as coisas da forma que queremos, da forma que mais desejamos fazer e é mais confortável para nós. Então, quando a gente precisa arrancar alguns atos e alguns costumes da nossa vida, é como que nós estivéssemos sendo mutilados. É como se estivéssemos perdendo alguma parte do corpo, porque aquilo que fazíamos era muito importante para nós. Era como que parte nossa, era inseparável, mas agora, pelo conhecimento da verdade de Cristo, nós compreendemos que aquilo que para nós era muito bom, era muito importante, nós precisamos arrancar, e isso é como que estivesse faltando uma parte do corpo. É quando que a gente se liberta de algo que parecia que era parte nossa, mas Jesus está dizendo, não, isso aí não é uma parte importante para a sua vida. Mas como mutilar, arrancar uma mão, não. Jesus está dizendo que te era muito importante, o que te fazia com que alguém importante. Mãos fala de obras, fala de ações, e aquilo que você fazia muito bem, mas não era para a glória de Deus, precisa ser mudado. Obras extraordinárias na vida do homem, que não é para a glória de Deus, precisa ser arrancado. Caso contrário, você vive obras de vaidade, obras que lá na frente vai levar você a um escândalo, vai levar você a perdas e vai levar outras pessoas também a se escandalizar, porque são obras que não glorificam a Deus, são obras que é para a própria vaidade, para a própria vontade do homem. E aí Jesus diz, ei, arranca. Se essas mãos, se essas obras, instrumentos de obras estão fazendo, vai levar você a um escândalo e vai levar outras pessoas, arranque. Como isso? Eu preciso discernir que as obras que eu estou fazendo, que as atitudes que eu estou tendo, não vai levar motivo de glorificar a Deus para mim, para a minha família e para os demais. Eu preciso ter um entendimento. Ei, Jesus me chamou para andar por fé, e se eu ando por fé agora em Cristo, eu ando em novidade de vida, ou seja, as minhas obras são novas. É isso que o apóstolo Tiago está dizendo. Ei, mostre a tua fé e mostre-me também as tuas obras, porque quem anda por fé, anda por novas obras. Aleluia. Esta fé não deixa você, a fé em Cristo não deixa você ficar preso a obras antigas, a obras que não glorificam a verdade de Deus, a obras que não testemunham a transformação de Deus na sua vida. É o que Jesus está ensinando. Ei, se suas mãos te fazem tropeçar, te faz escandalizar, arranca.
Porque o que é importante na sua vida é glorificar o nome santo do Senhor. O que é importante na sua vida é que a partir de agora as suas obras serão para glorificar o nome santo do Senhor. Então, arranca todo instrumento que está te levando a fazer obras que não glorificam a Deus. E o que você vai fazer? Você vai chegar em casa e arrancar suas mãos? Não. Você vai cortar os instrumentos. Aleluia. Você vai identificar o que estava te levando a errar. O que estava te levando a fazer obras, a usar as suas mãos que foram feitas para glorificar a Deus, mas agora as suas mãos estão sendo feitas para fazer obras malignas, obras que não glorificam o Senhor, ou obras de engano, obras que você vê que parecem ser boas, mas estão sendo obras de engano. Você está estendendo as suas mãos para fazer a vontade do Senhor ou para fazer a sua própria vontade. É isso que Jesus está dizendo. Ei, os instrumentos que Deus te deu é para glorificar o nome santo do Senhor e não para fazer a sua própria vontade. O seu braço não é para a sua própria força, mas é para manifestar a vontade plena do Senhor. Jesus está dizendo: ei, olhe para os instrumentos, como você está usando os instrumentos na sua vida para praticar obras. Você está praticando obras da sua própria vontade? Ou você está agora, pela fé, praticando obras que vai glorificar o nome santo do Senhor? E para fazer obras que glorificam o nome do Senhor, causa dores. Jesus está usando um termo muito forte aqui para nós, que é mutilação, é arrancar. Arrancar daquilo que para nós é algo original. Tem pessoas que estão carregando situações e problemas que para ela parece ser algo original, não faz parte de mim, não tem como se separar disso. Não, Jesus está dizendo aí, você tem poder para arrancar. Aleluia. É com você. Aleluia. Jesus está dizendo aí, se você está se escandalizando, ore para que Deus arranque. Não, você deve arrancar. Você deve usar uma palavra de autoridade e dizer: ei, eu arranco, eu me desligo de todas as obras que não glorificam agora a vida e a caminhada de fé que eu tenho em Jesus Cristo, porque Jesus me chama para manifestar as minhas mãos em obras poderosas que vão glorificar a palavra de Cristo na minha vida. Eu tenho poder para mutilar isso. Obras que não glorificam a vida de Jesus em mim. Eu tenho poder e determinação para dizer: eu não vou mais exercer essas obras. As minhas mãos estão ungidas, consagradas ao Senhor, para se movimentar em obras que glorificam o nome do Senhor, e não mais movimentar em obras que não glorificam, que é somente vaidades minhas. Jesus está dizendo: você tem autoridade para arrancar da sua vida, para arrancar das suas mãos obras que não glorificam, mas traz escândalos. Essa autoridade está sobre você. Você pode arrancar, porque é melhor para ti, é melhor para você que você arranque do que você querer estar com duas mãos e não entrar no reino. Ou seja, mãos de obras de Deus e mãos de obras de pecado. Percebe que Jesus vai usar o termo: arranque uma das mãos. Porque aqueles que conhecem a Jesus sempre estão transitando. Uma hora está com as mãos de obras de Deus, outra hora está com a mão de obras de pecado. E aí Jesus vai dizer: você precisa arrancar uma delas. Você precisa decidir se você vai andar em um caminho de obras de Deus ou um caminho de obras de pecado. Arranque uma delas, porque é melhor você ter uma. Ou seja, Jesus está dizendo: nem tudo está perdido. Ainda tem uma que vai ser instrumento para a glória de Deus. Se um lado da sua vida foi voltado para instrumento de obra de pecado, Jesus está dizendo: ainda Deus. Jesus está dizendo: ainda não está tudo perdido, arranca a parte. É mais ou menos quando você pega uma caixa de frutas e coloca uma folha no meio, aquele podridão, aquela substância da fruta podre vai contaminar as outras frutas. Jesus está dizendo: arranca a parte podre.
Você tem poder para arrancar. Aleluia. É com você a decisão de arrancar aquilo que não estava mais glorificando a Deus e começa a declarar e consagrar tudo ao Senhor, porque então toda a sua vida, todo o seu corpo vai caminhar para fazer obras que glorificam o nome do Senhor. As suas mãos estão ungidas, consagradas para viver e para exercer o chamado que o Senhor tem sobre a sua vida. As suas mãos estão consagradas para o Senhor, amém? Você não vai mais viver uma vida como alguém que está mutilado, está tendo que se mutilar a cada tempo, arrancando partes que não estão glorificando a Deus. Não, se coloque diante da presença do Senhor e o Senhor vai consagrar todo o teu ser, o Senhor vai preparar todo o teu ser para que todo o teu corpo glorifique o nome santo do Senhor. Se uma das suas mãos te escandaliza, arranca esse mal. Comece a consagrar ao Senhor uma vida de consagração, de oração e jejum ao Senhor, de entrega e sacrifício ao Senhor. Esta vida terá as suas mãos transformadas, ou seja, obras de pecado serão transformadas em obras de bênção na sua vida, em nome de Jesus. Eu vou profetizar: obras de pecado serão transformadas em obras de bênção na tua vida, e as suas mãos glorificarão ao Senhor. Receba isso em nome de Jesus. Aí Jesus vai seguir dizendo com um discurso difícil, dizendo: depois das mãos, os seus pés precisam ser consagrados ao Senhor. Pés falam de caminho, decisões de caminhos. Se os seus pés vacilam, se os seus pés trazem escândalo, arrancam deles. Jesus está usando o mesmo termo. Você tem autoridade para arrancar. O seu caminho pode ser transformado pela sua decisão. A Bíblia diz em Atos 9 que Paulo está respirando, ansiando a morte dos discípulos, querendo matar os discípulos de Cristo. E ele vai por um caminho de revolta e de religiosidade contra o povo de Deus. Ele vai para o caminho de Damasco para tentar prender os discípulos. O caminho de Paulo, os pés de Paulo, está seguindo um caminho de morte, está seguindo um caminho de religiosidade. Os pés de Paulo estão levando ele para o próprio caminho de morte, um caminho de justiça própria, um caminho de uma realidade religiosa própria que ele tinha. Mas aí a Bíblia diz que Jesus se encontra ele no meio do caminho de Damasco, e ele teve que mudar o caminho, ele teve que se converter em Cristo, para que os seus pés pudessem ser transformados, para que os seus pés não caminhassem mais para um caminho de morte, para um caminho de destruição, para um caminho de separação de Deus. E agora, com o encontro com Jesus, o caminho dele é mudado. A Bíblia diz que ele não vai seguir adiante agora para Damasco para tentar encontrar os discípulos da igreja e prendê-los, não. A Bíblia diz agora que o caminho dele é mudado para a rua direita, para a casa de Judas, aonde Ananias, o discípulo da igreja, vai orar. E ele chega ali transformado, porque os seus pés agora têm que ser mudados. Os pés que caminhavam para a morte agora teve que ser arrancado, e agora Deus deu para ele novos pés, para que ele caminhe no caminho que se chama Jesus Cristo. E quando Jesus aparece para ele, Jesus diz: ei, eu sou Jesus a quem você persegue. Ele estava no caminho de morte perseguindo homens, e não sabia que estava perseguindo o próprio Jesus. E Jesus diz: sou eu. E a partir deste momento, os passos de Paulo é transformado. Nunca mais ele pisou em caminhos de morte, porque aqueles que conhecem Jesus, os seus pés são transformados, os seus pés são consagrados. A Bíblia diz que Moisés está caminhando com as ovelhas, com seu sogro Jetro, para pastar perto do monte, e a Bíblia diz que uma sarça ardente aparece ao lado dele, e essa sarça em fogo não se queima, não se consome, e quando ele chega próximo para saber o que era aquilo, Deus se manifesta e diz: ei Moisés,
tira a sandália dos teus pés, porque este lugar a qual você pisa agora é santo. Deus está dizendo: estou, Moisés, consagrando os teus pés para um novo caminho. Você não vai por este, você vai por aquele caminho, porque eu tenho uma grande obra para a sua vida. Da mesma forma que Jesus fez com Moisés, fez com Paulo: ei, consagre os seus pés, porque tem um novo e vivo caminho para você. Ele os pés que te levaram para a morte, agora vai levar para a vida. Receba isso em nome de Jesus. Deus está consagrando os teus pés para ter caminhos de glória e de poder de Deus. Receba isso e aplaude Ele em nome de Jesus. Revista os seus pés de outro calçado. O calçado que Paulo vai dizer em Efésios 6: ei, calçai os vossos pés com os calçados da preparação do Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo: desde quando eu me encontrei com Jesus caminhando a caminho de Damasco, Ele transformou os meus pés. Meus pés não vão mais para onde quer, meus pés não são mais vacilantes. A minha caminhada é firme. Eu tenho certeza que vou até o fim nessa caminhada. Eu tenho certeza que não vou me desviar. Eu tenho certeza que vou cumprir o chamado. Vou guardar a fé até o fim. Por quê? Porque os meus pés foram transformados. Os meus pés não caminham mais, não pisam mais em lugares de morte. Os meus pés pisam agora somente em lugares de vida. O pastor pregou aqui algumas semanas atrás, Marcos 8, o cego de Betsaida. Quando Jesus cura esse cego, Jesus pega ele pela mão, tira da aldeia e diz: ele não volte mais para lá. Ou seja, os teus pés não têm mais autorização para pisar naquele lugar. Aleluia. Porque Jesus transforma o caminho do homem. Quando Jesus toma o homem, tira daquela aldeia e diz: ei, eu já te curei, mas o meu propósito não é só curar. O meu propósito é mudar os seus passos. Não entre mais na aldeia de Betsaida. Jesus está dizendo: os teus pés agora têm que ser marcados por um novo caminho. E é decisão sua pisar lá ou não pisar. É decisão sua ir ou não ir. É decisão sua pisar em lugar onde seus pés serão manchados de pecado, ou você resistir. E resistir é mutilação. Parece que está doendo, parece que aquele pecado faz parte de você, você não consegue largar, te dói, custa muito, mas você está dizendo: Senhor, ainda que eu sofra a dor com uma mutilação no meu corpo, mas é melhor eu me sentir mutilado do que me sentir perdido. É melhor sentir dor por resistir ao pecado do que me sentir perdido. Na tua presença eu prefiro sentir a dor de ser mutilado do pecado do que viver debaixo do pecado. Eu quero este novo caminho. Aleluia. E aí Deus dá uma notícia terrível. Paulo diz assim: ei Paulo, agora você vai saber o que é sofrer. É dor da mutilação. Mutilação dói. E ela persegue, a dor persegue a pessoa que é mutilada a vida inteira. A pessoa que não tem um membro do seu corpo, ela sente a vida inteira a falta. Porque a mutilação fica marcada na alma. Jesus está dizendo: ei, você precisa ser marcado na alma, no íntimo, no interior, para você se lembrar quem foi. Por que você está mutilado? Porque Deus te chamou para uma nova vida. E este pecado que estava tão enraizado em você, para ele ser arrancado, às vezes arranca uma parte do corpo. Eu estou falando espiritualmente. A pessoa que é marcada na alma espiritualmente, ela sente todos os dias essa marca. Ela sente todos os dias a dor do que foi arrancado dela. Mas ela sente também todos os dias o refrigério de Cristo. E ela se lembra: eu era escravo dessa dor, escravo deste pecado, mas agora, porque Cristo arrancou esse pecado de mim, eu sinto a marca, eu percebo todos os dias o que foi que Deus fez comigo, mas eu me alegro no Senhor, porque hoje eu me sinto alguém transformado, porque Cristo arrancou por dentro o que eu precisava, para que eu pudesse viver em novos caminhos. Paulo está vivendo todos os dias a marca de ser alguém tocado por Jesus. Jesus disse: vai saber que convém a você
sofrer, padecer por mim todos os dias. E aí Paulo vai dizer: eu carrego as marcas de Cristo, porque Ele me chamou para um novo e vivo caminho. Meus pés agora pisam caminho em direção da vontade de Deus. Meus pés são transformados. Os pés de morte foram mutilados. Paulo nunca mais pôde caminhar da mesma maneira. Aquele cego de Betsaida nunca mais pôde pisar de novo em Betsaida. Jesus achou ele dentro de Betsaida, mas Jesus pegou ele pela mão e tirou de dentro de Betsaida e disse: está curado, mas não entre mais em Betsaida, porque os seus pés agora têm uma nova direção. A igreja que conhece a Jesus, os seus passos agora são direcionados. Esta igreja não anda mais vacilante. Esta igreja tem os passos firmes em Jesus, porque sabe que não tem mais os mesmos pés. Esses pés que você anda não são pés naturais, são pés espirituais, porque os naturais só pisam em pecado, os espirituais só pisam em novidade de vida. Pegou isso? Os pés naturais só pisam em pecado. Betsaida estava pisando em Betsaida. Jesus tira Betsaida e diz: agora os seus pés sobrenaturais transformados vão pisar em outros lugares. Paulo estava querendo pisar em Damasco para oprimir a igreja. Aí Jesus diz: agora com os seus pés espirituais você vai pisar dentro da igreja e vai glorificar o meu nome. São pés espirituais. Você não anda mais por pés humanos, mas você anda sobre uma plataforma espiritual. Receba isso na tua vida. Os seus pés não serão mais vacilantes, mas serão pés espirituais que vão glorificar o nome santo do Senhor. Receba isso em nome de Jesus. Você tem pés consagrados espirituais ao Senhor. E aí Jesus vai seguir dizendo: se os seus olhos te fazem pecar na vida, está tratando de visão e de desejo. A sua visão precisa ter uma transformação, mas ela só vai se transformar quando muda o desejo. Porque como nasce o pecado? Da onde vem o pecado nos escândalos? Pela cobiça dos olhos. A forma que você vê. A forma que você vê as coisas. A forma que você lança um olhar. Com qual intenção, com qual propósito, com qual desejo você está vendo. Esses dias, o lugar onde a gente almoça no restaurante todos os dias lá na Zona Sul, na hora do almoço do trabalho, e aí a dona do restaurante ali, quando fui pagar a conta, ela falou para mim: é difícil para os homens, né? Porque é um ambiente de muitas mulheres. E ela disse para mim assim: é difícil para os homens, né? Essa questão do olhar das mulheres, cada dia mais anda mais seminua no mundo. E aí eu disse para ela: eu vejo Ferrari todo dia aqui, porque o ambiente ali do lado do shopping, um ambiente de pessoas de muita posse. Eu vejo Ferrari todo dia aqui. Eu vejo Porsche todo dia aqui. Mas eu não prefiro uma Porsche nem uma Ferrari, eu prefiro uma Lamborghini. Só que a minha Lamborghini eu já tenho, então meus olhos já estão complexos. Ô glória! Glória a Deus! Minha Lamborghini baixinha e poderosa, né? Então, se os seus olhos já estão completos, a sua forma de olhar é diferente. Por isso, se os seus olhos já estão completos, transformados, já estão satisfeitos, o seu olhar muda ao respeito de visão de mundo. Jesus não, para Jesus tratar e transformar a visão de alguém, ele precisa transformar o desejo, a raiz, o propósito desse alguém. Porque não precisa nem ter olhos para ter desejo errado. Então, quando Jesus está tratando disso aqui, ele está dizendo: ei, você precisa ter uma mente transformada, como diz em Romanos 12. Transformai pela renovação do vosso entendimento, não é do vosso olhar. Para um olhar ser transformado, o entendimento primeiro precisa ser transformado. Aleluia. Então, os meus olhos não vão mais ser instrumentos de desejos que não glorificam a Deus. A Bíblia diz que em Lucas 19 que Zaqueu,
A vida dele era para uma questão publicana e ele angariou muita riqueza por conta disso. Mas agora, nos olhos dele, vai ser transformado. A Bíblia diz que ele deseja, Lucas 19, ele deseja ver Jesus. E Lucas 19, versículo 3, ele sobe numa figueira brava para ver Jesus. E esse ver não está falando de um desejo comum, não está falando de um desejo passageiro. Esse ver está falando de conhecer Jesus realmente, quem Ele é. Porque ver de vaidade, de desejo, tinha muita gente ali. Ver Jesus por simplesmente curiosidade, por desejo próprio, tinha muita gente ali. Mas Jesus enxergou em Zaqueu não um desejo de ver por ver. Jesus enxergou em Zaqueu uma porta aberta. Aleluia. O próprio Jesus diz que os olhos são a candeia, são as lâmpadas do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Ou seja, está falando, se o seu desejo, se o seu propósito é bom, é conforme a palavra de Deus, todo o seu corpo vai se movimentar de forma que glorifica a Deus. O camarada ele já foi tocado por Deus para caminhar em Deus, mas os seus pés ainda estão vacilando. As suas mãos, as suas obras ainda estão vacilando. Por quê? Porque o seu intelecto, o seu propósito, o seu desejo ainda está transtornado, ainda está corrompido, ainda está contaminado. Mas quando ele é transformado aqui, no propósito, no intelecto, no desejo, ele é transformado na visão, ele é transformado nas obras, ele é transformado no seu caminho. Aleluia. Por isso eu disse para aquela mulher: ei, não, o problema não é o que está diante dos nossos olhos, o problema é como se vê. O problema não é você enxergar, não. Jesus te fez para enxergar tudo. O problema é o que você quer enxergar. Quando você vê alguém em pecado, em erro, como você está enxergando? Qual a tua visão de mundo? Quando você vê o pecado diante de você, qual a tua visão diante daquilo? Quando você está diante da tentação, qual a tua visão diante da tentação? O que é que te toca mais profundo? Qual o teu propósito diante da tentação? O teu propósito diante da tentação deve ser resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esse é o propósito. Aquilo que eu vejo e que para os meus olhos é muito bom, é muito bonito, é muito forte, é muito potente, mas o propósito é, o desejo é agradar ao Senhor, e então eu me transformo e eu resisto diante de toda aprovação e tentação, porque o meu propósito, a minha visão agora ela é diferente. A visão de Zaqueu antes de Jesus era ganhar, ganhar, ganhar. E cada oportunidade que ele tinha de impostos, de cobrar impostos e roubar mais e mais impostos, ele fazia. Mas agora com um desejo genuíno, com a visão genuína de não só ver Jesus, mas conhecer Jesus. Ver, eu vejo, você vê muita coisa. Agora conhecer é dizer, eu quero ter intimidade com o Senhor. Ver, eu vejo muita coisa no mundo. Agora ter intimidade com as coisas do mundo é bem diferente. Intimidade eu quero só com aqueles que querem intimidade com Jesus. É bem diferente. É uma decisão. Zaqueu decidiu, eu vou subir nessa figueira brava, porque eu quero ver, conhecer Jesus. O ato de Zaqueu não foi só um olhar. Quem é Jesus no meio da multidão? Não. O ato de Zaqueu foi, eu quero conhecer Jesus. E Jesus sendo o Senhor, sendo Deus, sabendo de todas as coisas, sabendo a intenção do coração do homem, Jesus está olhando para todo mundo em sua volta e muita gente só vendo sem querer conhecer. Aí Jesus olha para a árvore e vê Zaqueu e vê uma porta aberta. E Jesus diz, ei, eu quero entrar nessa porta. Como? Jesus está dizendo, ei, Zaqueu, desce. Eu quero entrar na porta da tua casa, eu quero ficar lá hoje, porque eu sei do seu íntimo, eu sei que no seu íntimo você quer me conhecer, não quer somente ver, mas quer me conhecer. Ou seja, a cobiça dos olhos de Zaqueu foi transformada. Zaqueu já estava querendo conhecer qual era aquela novidade. Entenda uma coisa, se os seus olhos estão agora com um novo propósito de conhecer Jesus na intimidade
de salvação. Se os nossos olhos é transformado em Deus, nós vemos as pessoas com uma outra visão. Você vê o pecador com uma outra visão. Se os olhos é transformado em Deus, você vê a tentação com uma outra visão. Você vê aquilo que te prova, que te tenta, com um outro discernimento. Você tem uma visão clara das coisas. Você não é enganado pelas alegorias, pelas imagens. Você não é enganado por aquilo que para o mundo é desejo comum. Você tem um desejo maior que o desejo comum. Você tem o desejo de glorificar a Deus diante daquela tentação, diante daquela provação. Você tem desejo de glorificar o Senhor. Então você não corre mais da tentação, porque você está com sua mente transformada. Você tem um novo propósito. Diante das Ferraris da vida, diante das Porsches da vida, você está blindado, você sabe que você tem. Você sabe que a sua visão agora não é mais a mesma. O seu propósito agora não é mais o mesmo. O seu desejo agora não é mais o mesmo. E então, se o seu desejo é transformado em Cristo, os seus olhos também é transformado. Você vê como Cristo vê. Você sente como Cristo sente. Você tem os desejos que Jesus tem. Desejo de curar, desejo de transformar, desejo de libertar, não desejo de se sujar, mas desejo de purificar. É Zaqueu diante de toda a tentação de ser publicano ou não ser, de continuar com as mesmas obras ou não continuar, de continuar com a mesma visão de mundo ou mudar a visão de mundo. Zaqueu dizer: Jesus pode entrar na minha casa. Se o Senhor diz que quer entrar na minha casa, então pode entrar na minha casa. É uma decisão dizendo assim: ei, eu não quero mais os mesmos olhos. Eu não quero mais a mesma visão de mundo. Eu não quero mais os mesmos desejos de mundo. Eu quero agora viver a sua intenção, o seu desejo, a sua vontade para a minha vida. Pode entrar na minha casa. Se é a tua vontade, entra. Ei, a visão de Zaqueu muda, porque Zaqueu jamais poderia abrir a porta para Jesus se a visão dele não estivesse sendo já transformada, porque Jesus estava ali para ajudar, para ser aquele que veio para ajudar e salvar os judeus mais necessitados. E Zaqueu estava na contramão disso. Mas agora esse Jesus se manifesta a Zaqueu, a qual Zaqueu nunca havia tido intimidade com ele. Jesus diz: ei, eu quero, é vontade minha entrar na tua casa. Zaqueu diz: pode entrar. É alguém que está dizendo assim: eu não quero mais viver pelos meus próprios olhos. Eu não quero mais enxergar pela minha própria visão. Eu quero ter visão do Senhor. E o que o Senhor me disser que eu posso ver, é isso que eu vou ver. É isso que os meus olhos estarão fixos. Não mais em tesouros presos nesta terra, mas o tesouro que não perece, que a traça não come. É o tesouro que vem do reino de Deus na minha vida. Eu quero entrar neste reino. Jesus diz: ei, hoje entrou salvação nesta casa, porque aqui está um filho de Abraão. Os olhos dele foi transformado. A visão dele agora é a visão de Cristo. Receba isso para a tua vida. Hoje tem visão de Cristo para a tua vida. Em meio à tentação, olhe com a visão de Cristo, porque Ele vai te dar vitória sobre todas as coisas. Receba isso agora para Ele, em nome de Jesus. Então a questão não é ver, é como ver. Como você está vendo? Como você está? Qual a visão que você está tendo diante daquilo que te traz escândalo? Diante daquilo que te traz escândalo, você precisa ter uma visão conforme a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai te dizer que a sua visão já é transformada. Então, aquilo que era instrumento de desejo e de tentação não vai te tocar mais profundo. Já disse aqui e vou dizer de novo: nada, absolutamente nada, pode me tocar mais profundo do que a verdade de Cristo.
nem a maior da glória, nem a maior das conquistas que Deus possa me dar, nem a maior das dores que eu possa vivenciar nesta terra, nada pode me tocar mais profundo do que a verdade de Cristo. Nada pode te tocar mais profundo do que a verdade de Cristo. Então, as tentações desta vida não podem penetrar no teu ser, porque o teu ser está totalmente tomado pela verdade de Cristo. Já parou para pensar? Olha, o pastor Carlos pegou aqui. Sai, tirou ele, pastor Carlos. O senhor leu aqui, pegou ele pela mão, disse: você está fora da aldeia, não entre mais lá. Aí a partir de agora, todos os dias aquele camarada quando acorda, ele vê a Betsaida, ele morava fora da Betsaida, ele vê a aldeia e diz: você lembra a palavra? Jesus falou que eu não devo mais entrar. Então eu posso escolher não entrar mais em lugares de escravidão, em lugares de incredulidade, em lugares onde o coração é endurecido, em lugares onde o desejo fala mais alto. Eu posso escolher. Jesus me deu esta ordem: não vá mais. Ei, no cego, no paralítico também, no templo de Betesda, em João 5, Jesus cura ele, e Jesus encontra ele no templo e diz: ei, não vá, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Ei, estou te dando a opção de não viver mais aquela mesma vida. O encontro com Jesus nos dá o poder de escolha. Aleluia. Antes de Jesus não tínhamos poder mesmo de escolha, era escravo. A proposta vinha, nós agarrávamos. O desejo vinha, nós se submetíamos ao desejo. Mas agora em Jesus, toda proposta que não glorifica a Deus, eu lanço por terra. Todo desejo que não glorifica a Deus, eu lanço por terra. Porque sobre mim, a minha carne sempre vai receber proposta, sempre vai sentir desejo. Mas eu me lanço diante do Senhor de bem. Esta proposta, esse desejo não glorifica o caminho, não glorifica a promessa. Então eu rejeito proposta e desejo que não glorifica, porque eu me submeto à tua vontade, que é poderosa para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. E então eu vou poder dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque eu não estou mais debaixo do peso do pecado, mas eu estou livre para glorificar e exaltar o nome santo. Você é livre nesta manhã. Corta tudo que não glorifica e se levanta diante de Deus para dizer: ei, eu escolho a tua palavra para a minha vida. Receba isso, fique de pé em nome de Jesus. Glória a Ele. Escolha a palavra, escolha a palavra, escolha a palavra. O desejo é latente, irmão. Aleluia. O desejo é latente na carne. Porque a carne sempre vai lutar contra o Espírito. Porque a palavra de Jesus não fala aos nossos ouvidos. Não. A palavra de Jesus fala do Espírito. E se o Espírito nosso, Espírito de vida, nós estiver alinhado com o Espírito de Deus, essa palavra é apagada. Aleluia. Por isso a nossa caminhada ela não é carnal, ela é espiritual. Porque se ouvirmos somente, mas não falar no nosso espírito, e nós não nos alinharmos com o Espírito de Deus, a palavra se torna apagada, a fé se torna morta, e as obras começam a ser de escândalo. Mas quando nós estamos alinhados com a vontade do Espírito, nós ouvimos todos os dias a palavra que foi ministrada. Glória a Deus. Não nos esquecemos de Jesus dizendo: ei, não vá, não faça, você pode. Não, mas eu estou fraco, Jesus está dizendo: eu sou forte. Eu não posso, Jesus está dizendo: eu posso na sua vida. Escolha a palavra. Não se submeta mais à vontade daquilo que é vaidade, daquilo que é humano, daquilo que é carnal, daquilo que é terreno, daquilo que é de baixo. Se submeta daquilo que é de cima. Jesus dá esse sermão para a igreja dizendo: vocês estão prontos para arrancar o que tiver que arrancar, para fechar a porta que tiver que fechar, para mudar a direção, o caminho que precisa mudar. Vocês estão prontos para entrar aonde precisa entrar e sair da onde precisa sair. Vocês estão prontos.
Não é mais comigo, eu já dei a senha. Jesus está dizendo: ei, já dei a senha para vocês. Vocês já têm o meu Espírito. E se estiver alinhado no Espírito do Senhor, vocês tudo suportam, tudo vence, porque o Espírito do Senhor é que nos ajuda. Aleluia. Em nossas decisões. Ele nos ajuda, Ele não decide por nós, Ele nos convence. A Bíblia diz que é o Espírito do Senhor que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Ele nos convence. Cabe a nós decidir, a decisão é nossa. Ele já te convenceu que Ele é Senhor da sua vida. Glória a Deus. Ele já te convenceu que Ele se manifestou na cruz para me libertar e para te libertar. Por isso agora você só decide dizer: Senhor, eis-me aqui. Glória a Deus. Mesmo me sentindo mutilado, mesmo me sentindo fraco, eu me submeto à tua palavra, à tua vontade. Vamos orar neste momento em nome de Jesus. E você vai entregar mais uma vez a sua vida diante de Cristo. E você vai declarar que sobre a sua vida não há encantamento. Deus Santo e poderoso, aqui nós estamos. Aqui está, Senhor, a tua igreja. A tua igreja, Senhor, que quer viver e herdar o teu reino para todo sempre. A tua igreja que não vai mais se submeter a vontades humanas. A tua igreja que não vai mais se submeter àquilo que é do homem, aquilo que é necessário como homem, como carne. Não, a tua igreja vai se submeter somente àquilo que é do teu Espírito. A tua igreja vai manifestar obras do Espírito e não obras da carne. A tua igreja vai manifestar caminhos, passos que vêm do Senhor. Oh Deus Santo, a tua igreja vai ter uma visão, Senhor, diferenciada do pecado, diferenciada nas tentações, nas provações. A tua igreja não vai mais ter a concupiscência carnal, não. A tua igreja não vai agora se prostrar na visão do Senhor. A tua igreja vai ter uma outra visão de mundo, uma outra visão, ó Pai, diante das tentações. A tua igreja agora tem as mãos consagradas para fazer obras para o Senhor. A tua igreja tem pés consagrados para caminhar no caminho que provém da vontade do Senhor. Os passos dos teus filhos não vão mais vacilar, porque a tua igreja está na tua presença. Assim como diz em Salmo 73, o salmista Asaf diz: ei, os meus pés quase vacilaram, mas quando eu entrei no tabernáculo do Senhor, eu compreendi a tua vontade. Ei, é na presença do Senhor que você vai compreender a vontade do Senhor, e os seus passos serão firmados. É na presença, não é do lado de fora, mas é na presença. Ei, comece a consagrar agora os teus olhos, as tuas mãos, os teus passos serão transformados para a glória de Deus. Ei, você não vai mais ter os pés manchados do pecado, manchados de tropeço, não, mas os teus pés serão firmados na rocha. Oh Deus Santo e poderoso, aqui está a tua igreja, que está ouvindo a tua palavra e ouvindo para obedecer. E a tua palavra é: não pise mais, não vai mais em lugares de morte, em lugares de perda, em lugares de pecado, em lugar de incredulidade, mas agora você vai pisar em lugares de honra, em lugar de fé, em lugar onde a palavra é ministrada, onde o Espírito do Senhor se alinha ao teu Espírito e te faz viver coisa nova. Ei, você não vai viver mais engano, as tuas mãos serão poderosas em Cristo, porque você está em novo e vivo caminho. Receba isso em nome de Jesus e vamos adorar a Ele em nome de Jesus. Adore aquele que te chamou para um novo e vivo caminho. Glória, glória, glória. A sua oportunidade adora Ele nesta hora, porque Ele te chamou para um novo e vivo caminho. Oh, aleluia. Aleluia. Glórias ao seu nome, Senhor. Não entendo o meu próprio agir, sem tua graça.
para aquilo que é terreno, para aquilo que é humano te dominar. Mas quando você é cheio de Deus, não tem espaço para mais nada, não tem espaço para nenhuma queda, não tem espaço para nenhum escândalo, porque você está cheio de Deus, você está se prostrando em Deus, você está na dependência contínua de Deus. Eu e você precisamos dependemos continuamente de Deus, todos os dias, todas as horas. Esse é o momento de culto, todos os dias. Você é um instrumento de culto de Deus, seja um lugar de culto de Deus, seja um lugar de adoração de Deus. É você que Deus chama para ser um lugar de culto de Deus, um lugar de adoração de Deus. Ei, pega essa dependência todos os dias. Eu dependo de Deus todos os dias, todos os dias. Dependa todos os dias, dependa todos os dias dele, todos os dias da presença, todos os dias da vontade dele, todos os dias do plano dele, todos os dias da palavra dele para a sua vida, todos os dias do Espírito de Deus. Não é um momento de culto, não. Deus não te chamou para um momento, Deus te chamou para uma vida diária, contínua com ele. Continuamente eu tenho sede, continuamente eu tenho fome. Eu não posso viver sem essa água, eu não posso viver sem esse alimento. Eu não quero viver, eu não quero pisar, eu não quero fazer, eu não quero ver nada daquilo que não glorifica a mensagem do Senhor. Eu preciso estar rendido a Ele todos os dias. Eu preciso me render a Ele toda hora, me render à vontade dEle, porque no momento que a aprovação vier, no momento que a tentação vem, eu estou guardado, eu estou protegido nele, porque todos os dias, todo momento eu estou nele. O Espírito do Senhor te chama todos os dias. O Espírito do Senhor te chama todos os dias. Para todos os dias você estar alinhado com ele. Temperando de alinhamento com o Espírito de Deus. Ei, estar alinhado com o Espírito de Deus é dizer: Senhor, eu me levanto mais um dia para fazer a sua vontade. Eu me levanto mais um dia para viver, para sentir como o Senhor sente, para ver como o Senhor vê, para fazer as obras como o Senhor faz, para caminhar como o Senhor caminha. É todos os dias dizendo: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui todos os dias. É sobre isso. É sobre não se negar mais. A Bíblia diz: ei, não apagues o dom do Espírito Santo. Não apagues o dom do Espírito Santo. É dizer: Espírito de Deus, eis-me aqui todos os dias. Manifesta em mim, Espírito de Deus, a tua vontade. Espírito de Deus, eu quero realizar, eu quero fazer as tuas vontades, Santo Espírito. É dizer: Santo Espírito, eis-me aqui, Santo Espírito. Não é mais sobre mim, é sobre Ele. Não é mais sobre a minha vontade, é sobre a vontade do Espírito de Deus. E a aprovação, a tentação vai embora. Porque a Bíblia diz que ninguém é tentado por Deus somente pelo maligno. E Deus dá vitória sobre toda a tentação. É sobre toda a tentação. Ei, quando Jesus foi tentado no deserto pelo inimigo, o inimigo colocou a tentação dele através da fome e diz: ei, transforma essas pedras em pães. E Jesus diz: ei, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Não é de uma pouca, não é de uma palavra, mas de toda a palavra. Então, se toda a palavra de Deus estiver em vós, ei, saiba de uma coisa: toda a tentação vai cair por terra em nome de Jesus, porque toda a palavra de Deus te dá vitória sobre todas as tentações. Receba isso em nome de Jesus. Toda a palavra de Deus te dá vitória sobre todas as tentações. Receba isso e aplaude e glorifica ao Senhor. Aleluia. É toda a palavra, é toda a palavra, é toda a palavra. Toda a palavra te dá vitória sobre todas as tentações. Todas as tentações que o inimigo lançou sobre Jesus, ele venceu todas pelo poder da palavra. A palavra de Deus te dá autoridade sobre toda e qualquer adversidade dessa terra.
Todo e qualquer desafio que você tiver, lembre-se da palavra. Mas o inimigo, ele tenta nos fazer esquecer e cumprir a palavra. Quando estamos desalinhados com a palavra, quando nós estamos alinhados com a palavra ela fica escondida, ela fica esquecida. Mas quando estamos alinhados com o Espírito do Senhor que nos faz lembrar. Jesus disse para os discípulos: aí eu vou, mas o Espírito Santo vos fará lembrar de toda a palavra que eu vos tenho ensinado. Seja alinhado com o Espírito de Deus. É ano de alinhamento. Alinhamento com o Espírito de Deus para discernir, para compreender todas as coisas. O irmão Robson disse no começo que está tendo guerras, irmãos. Nós não sabemos até onde vai chegar. Nós só se importamos com aquilo que está perto. Aquilo que está longe nós não se importamos. Mas nós não sabemos até onde vai chegar. Se vai chegar até nós. Mas ainda que chegue, nós estamos preparados pela palavra. Ei, você só se lembra de orar, de vigiar quando a tentação já está batendo na cara. Você não lembra de se blindar antes. Por isso a necessidade de todos os dias ter vida com Deus. Aleluia. Todos os dias ter uma mesa preparada na presença de Deus. Todos os dias. A sua casa é esta mesa. Você é o maior lugar, o melhor lugar de culto, não é para a igreja. É você. Porque se você entra aqui e você não está consagrado para cultuar a Deus, você não está oferecendo culto a Ele. Você está só no lugar. E se você é este lugar de culto, então este culto será para a glória de Deus. A sua vida todos os dias é para a glória de Deus, porque você é este lugar. Coríntios 5, Paulo vai dizer que nós somos agora este tabernáculo, levantado por Deus, para que Ele pudesse se manifestar. Você é o lugar da glória de Deus, amém? Receba isso em nome de Jesus, que a sua vida seja transformada, que você possa viver na visão de Deus, nas obras de Deus e nos passos do Senhor, porque é para isso que Ele nos chama, amém? Glórias a Deus. Amanhã às 19 horas de intercessão. Quarta-feira temos culto, 8 horas da noite. Domingo, 10 horas da manhã. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Senhor Deus Santo, nós te agradecemos pelo seu amor, bondade e misericórdia, por sua imensa graça sobre nós, por sua palavra que nos direciona e nos mostra o caminho a qual devemos seguir. Nos mostra que nós somos chamados para andar em novas obras, para caminhar em novidade de vida, em um novo e vivo caminho. E que a tua igreja possa caminhar nas pisaduras do Senhor, possa ver como o Senhor vê, possa sentir como o Senhor sente, e viver coisas novas e extraordinárias do teu Santo Espírito, Pai. Assim nós cremos e agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Ergue as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, não somente agora, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Graças a Deus, aplaude.